Tenho certeza que em algum momento da tua vida, tu ficou preso em alguma história, seja contada pela tua mãe, pelo teu pai, por algum irmão, algum amigo ou até pela TV, mas tu ficou imerso em alguma história e eu quero te ensinar como que tu vai usar isso para vender mais. Sim, é possível e hoje eu te conto como. Fala empreendedora, aqui é a Carol do time de conteúdo da ForBlue e hoje eu quero te contar como que tu vai vender mais contando histórias. E não, isso também não é uma questão de uma coisa que o ser humano começou a fazer hoje. Não, a gente tem esse sentimento com as histórias e tudo mais desde a época da pedra, que a gente só tinha isso para prestar atenção. Então a gente tem esse vínculo maior com as histórias e o marketing e a tua empresa pode usar isso para vender muito mais. E até posso dizer que quem gosta de umas fofoquinhas que a gente começa a prestar atenção também é uma história. Querendo ou não, uma fofoca é uma história. Então, para você entender que dá para usar muito bem isso. E no marketing, esse tipo de estratégia se chama storytelling, que é a habilidade de contar histórias envolventes que capturam a atenção e criam conexão emocional. Então, vai além de só vender. Vai criar o vínculo, vai criar a estratégia de branding que talvez tu esteja procurando. Então, é isso que tu vai começar a se relacionar com o teu público-alvo para fazer com que fidelize ainda mais o teu cliente, ok? Então, é uma ferramenta muito poderosa para transmitir uma coisa mais memorável, para lembrar mais fácil de ti. Então, é uma estratégia muito boa para usar para vender mais, independente do ramo da empresa que tu tem. Dá para usar esse tipo de estratégia, ok? Mas depois eu vou te contar como que dá para usar mais na prática. Mas primeiro eu quero que você entenda como é que tu vai criar esse tipo de mensagem de história, né? Então, 6 passos aqui para te construir essa história. O primeiro é identificar qual que é a mensagem que tu quer transmitir. Então, o que tá por trás de criar essa história? Ah, eu quero vender mais. Não, pera. Vamos entender. O que tu quer vender mais? Quero vender tudo. Não. Tenta frisar. Então, tu quer entrelaçar o teu cliente com a história da empresa? Tu quer fazer o quê com essa história? Porque se é um produto específico, dá para montar uma história ao redor desse produto. Se é para a história da marca, como que essa empresa foi construída? Então, se contar como a ForBlue foi construída, como é que o Renan e o Alex se encontraram e tudo mais, é uma estratégia de posicionamento que talvez comece a criar um tipo de vínculo que é diferente do que se a gente estivesse vendendo um produto nosso. Então, a gente tem que entender para que tu quer criar a história. E não precisa só vender uma história. Tu pode fazer várias histórias que tu pode falar e pode colocar em momentos estratégicos para entrelaçar com o teu cliente, criar esse vínculo com o teu cliente. Mas a primeira coisa que tu tem que saber é que tipo de produto, que tipo de coisa, para que eu tô criando essa história? Ah, para vender mais. Não, seja um pouquinho mais específico, pelo amor de Deus. Então vai e entenda por que tu quer criar essa história, ok? Segundo ponto, tu tem que conhecer o teu público-alvo, ok? Então, por quê? Por causa que a gente, conhecendo o nosso público-alvo, a gente vai entender qual que é a dor dele, né? O que o nosso produto, nossa marca soluciona de dor, e não só dor, dor de toque, assim, não. Dor, eu tô dizendo a necessidade, o desejo do teu cliente. Eu quero ter um carro novo. Então, talvez isso esteja entrelaçado com transporte, mas, não, é um carro de luxo, vendo carros de luxo. Então, isso daí tu tem que ir para um lado, assim, de mais forte, uma coisa que venha com autoestima. Então, o tipo de história que tu vai relacionar vai ser para esse tipo de pessoa, para quem tu está tentando contar essa história. Então, de acordo com o teu público-alvo, tu vai ter que direcionar essa história. Então, entenda normalmente qual que é a história do teu público-alvo para depois tu criar a história para eles, ok? Para eles se identificarem mais, para eles se envolverem mais. Então, entenda o que ele gosta, o que ele deseja, para depois criar o teu, ok? Terceiro, tu vai ter que criar um personagem, tá? Ou uma situação, seja fictícia ou não, que se relaciona então com a mensagem. Quem nunca viu a família feliz naqueles comerciais de margarina? Então,
Sempre vem isso na nossa cabeça, sempre tem isso daí na nossa cabeça. Então, a nossa história vai ter que estar relacionada com o nosso público, com a nossa mensagem, ok? E para ter isso, a gente vai ter que ter a situação e o personagem. Então, não precisa criar vídeos mostrando história, não, às vezes um texto já vai solucionar. Talvez só falando vai solucionar. Mas olha só o que dá para fazer. A gente consegue pensar naquele momento que... voltando lá no carro, né? Então, nossa, criança... quando eu era criança, eu imaginava que eu ia ter um carro desses, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar e tudo mais. Então, essa é a história do meu cliente. Então, eu posso vincular isso, criar uma história fictícia para que ele se identifique com um outro, né? Então, usando um outro personagem ou até você, do porquê que chegou até onde chegou e como é que conseguiu comprar. Então, ou realmente relacionar, a gente já viu também aqueles vários vídeos de comerciais de perfume de homens que as mulheres aparecem, não que isso seja correto ou incorreto, não é isso que eu tô tentando dizer, é que tem sempre uma história por trás, ok? Tranquilo? Então, cria um personagem que teu público vai se identificar e que combine com a mensagem que tu vai querer passar, né? Então, começa a pensar nisso. Quarto, construa um conflito, um desafio que vai precisar ser superado, né? Que nem eu acabei de falar, eu era uma pessoa sem muitas condições e não sei o que, então essa é uma história fictícia. E consegui comprar a minha limousine, a minha Lamborghini, não sei o que quer vender, porque eu não entendo muito de carros. Então, qual que é o conflito? Qual que é o problema? Então, ainda mais esse daí, aí é a hora que tu vai na dor do teu cliente. Qual que um negocinho que vai conseguir se construir ali por trás, que vai ser a dor e tudo mais, que vai trazer esse vínculo, ok? Às vezes não tem tanto exposto essa questão. Eu vou dar um exemplo agora. Então, pensa só, se a gente é um restaurante, talvez a gente consiga contar a história do restaurante, como foi e tudo mais. Mas, a criação de um prato, eu tava difícil e tudo mais. Se realmente teve um insight por alguma questão, né, teve uma ideia por alguma questão à parte, né, para criar um prato, talvez seja legal, mas talvez seja só a inspiração, como é que é feito aquele prato, isso já traz a história, né? Então, legal sim é ter esse momento de conflito que vai precisar ser superado, mas nada que impeça de você fazer algo mais leve, ok? Mas sempre o conflito vai converter mais, ok? E daí, o quinto passo, então, se tu já identificou qual que é a mensagem que tu vai querer usar, conheceu o teu público-alvo, criou personagem e situação, criou um conflito ali. Então, o quinto é o que o teu produto ou serviço, né, fez com que tem de solução, qual que é a relação com a solução ali do conflito, né? Aí eu criei a empresa naquele momento, aí eu criei aquele produto, aí eu percebi que aquele produto era revolucionador. Ou, o meu cliente quando usou perdeu tantos quilos, porque usou isso daqui. Então, a gente sempre tem que ter um momento de revolução que tá relacionado ao que a gente quer passar lá desde o início. Então, tá vendo que uma coisa liga a outra, né? E daí, o sexto conclua com uma mensagem que inspire ação. Então, tu vai ter que pegar e dizer, e aí, quer fechar? Quer ter essa experiência você também? Quer ser o próximo a ter um carro de luxo? Então, chame a gente, fale com a gente. Então, tem que ter uma chamada para ação logo em seguida, porque a pessoa tá ali, tá imersa, tá naquele negócio. Então, tu tem que ter esses 6 passos, principalmente bem definidos, para que você chame a atenção e converta. Mas Carol, no dia a dia, como é que eu vou usar esses negócios, sabe? Como é que eu vou ficar pensando nesse negócio aí? Então, assim, a gente consegue passar esse tipo de história como? Primeiro, a gente tem a nossa história, certeza. Né? Todo mundo tem a sua história. Em todo momento, todo mundo deve ter passado por alguma coisa na vida. Então, como que isso se relaciona, talvez, com a tua empresa? Tenta usar isso. E aí, quando é que tu vai poder usar isso? Você pode usar isso na hora de fazer uma postagem. Tem muita gente que faz postagens que mostra a história. Num anúncio, né, num comercial, isso acontece de mostrar a história.
esse tipo de vínculo também pode ser criado com o cliente puxou ali um assunto e tudo mais, né? Principalmente se ele dá uma liberdade maior, dá para fazer esse tipo de relação e tu contar uma história que tu conhece, alguma coisa assim. Então, dá uma relação maior e melhor com o teu cliente, ok? Outra coisa, não só de você, mas aqueles famosos depoimentos, né? Então, isso é uma história de um outro cliente contando a sua história, então isso também converte muito bem. Ou você contando a história de um cliente, o cliente só dando completando, então isso vende muito bem e faz com que, nossa, eu quero ser que nem tal fulano, eu quero ser que nem a Carol que conseguiu comprar uma Lamborghini, não sei o que. Então eu quero ser assim, qual que é a solução? Como é que eu consigo fazer isso através do produto, do serviço que tu tá me oferecendo? Como é que eu consigo perder tantos quilos através do produto, serviço que tu tá oferecendo? Então, tu tem que pensar como que tu vai criar isso daí. E, né, depoimento também reverte muito bem. Carol, mas eu tenho uma gastronomia, eu não faço a mínima ideia de como usar isso daí. Tem aqui uma ideia muito legal. E olha só, essa ideia eu tirei do ChatGPT, então eu não tenho ideias, não tenho inspiração para histórias e tudo mais. Vai lá no ChatGPT, tem vários vídeos aqui no canal que fala como usar o ChatGPT, então vai lá e pede como que tu pode usar o ChatGPT, né? Pede uma história para ele, na verdade, de como que então eu quero vender isso, o meu público-alvo é esse, meu personagem não sei quem é, nem a situação, nem nada, mas eu quero acabar vendendo isso aqui. Tu pode, e qual a situação que eu posso colocar? Então, tu pode falar isso, né? Então, ou a situação, eu quero botar no meu menu, alguma coisa assim. E aí, eu vou falar aqui para vocês. Olha só o exemplo que o ChatGPT me falou. Imagine que você é dono de um restaurante. Em vez de apenas listar os pratos do menu, você pode contar a história de como o chefe criou uma receita especial após uma viagem inspiradora. Isso cria um vínculo emocional com o cliente e os faz se sentirem mais conectados com o seu restaurante. Olha só, ali no menu, num cantinho, tu pode botar esse tipo de história para relacionar. E cuidado com histórias que, é real, sabe? E na verdade não é real. Algumas empresas acabaram dizendo que é receita de família, não sei o que, quando vê não era, e acabaram perdendo certa credibilidade com o seu público justamente porque acabaram vendendo a imagem errada. Então cuidado com é real, não é real, né? Então se tu for contar uma história, conta verdadeira, se não for verdadeira é só realmente para converter alguma coisa, mas tenta ser o mais verdadeiro possível, tenta trazer isso, por isso que depoimento de cliente vende, antes e depois vende, tudo isso vende, então usa isso, né, para realmente converter a tua venda. Carol, mas eu sou uma sorveteria, então tu pode tentar vender num post, né, usando uma história de uma família feliz dentro da tua sorveteria. Então, imagina o que teu cliente quer com o teu produto, teu serviço e cria em cima disso. E cuidado para, em vez de escrever história real e não é real, é só uma história. Então, ok, mas não venda como real se não for real, ok? Beleza? Então, agora eu quero falar para você que chegou a sua vez de construir a sua história, de imaginar pelo que você passou, né? Eu sou uma borracharia, foi difícil abrir, eu comecei a abrir porque eu trabalhei, né, como mecânico, alguma coisa assim. Eu ajudei eu não sei quantas pessoas, ou alguém deu depoimento. Então, eu quero saber qual que é a sua história, pode ser até a sua história de vida. E eu quero que você use aqui os comentários para escrever a tua história, tá bem? Pensando que tu vai vender algo da tua empresa. Então, pode não ser tua história, pode ser outra. Então, pode usar também o ChatGPT, que para quem não sabe é uma inteligência artificial e é gratuita para fazer essa história, ok? Então, se sintam livres, comentem, curtam esse vídeo se ajudou vocês. E lembrem, isso aqui é mais de prática também, não vai sair inteiramente bem na primeira vez. Mas quando você começa a colocar em prática, sentir o teu público, entender como é que funciona, daí sim tu vai vender muito mais usando história, porque o pessoal vai criar um vínculo maior, vai ficar mais fidelizado com você, beleza? Um abraço e até mais!